Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco sempre e a gente se mantenha calmo em todas as ocasiões. Deixa eu só respirar um pouquinho. O tema de estudo de hoje é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é deste mundo. E o texto do Evangelho começa assim: eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. É uma frase comum, a gente ouve muito isso. Às vezes a gente mesmo diz ou pensa isso. Mas nós temos que pensar também que nós não estamos aqui para ser felizes, a felicidade plena. O tema aqui trata sobre isso, felicidade plena. E nós ainda não a alcançamos, nem temos, ou talvez, mérito suficiente para isso, nem cabedal de conhecimento e de moral para chegarmos a esse tipo de felicidade. Porque nós estamos num planeta de expiações e provas. Nós já melhoramos muito a nossa condição espiritual. Se nós formos tecer uma linha da história da humanidade, do que nós começamos para o que nós estamos hoje, nós já melhoramos suficientemente bem para o tempo que nós levamos, né? Chegar até aqui. Mas nós não conseguimos ainda chegar num ponto de elevação moral que a gente busque, que a gente sinta a felicidade plena. Então, em tese geral, como diz no Evangelho, a felicidade plena para nós é uma utopia. Ela não é alguma coisa palpável ou que a gente tenha, está bem ali na frente, a gente está vendo, vamos lá que a gente consegue e tal. Vamos conseguir? Vamos um dia. Mas ainda demora um pouco, nós ainda temos uma longa caminhada pela frente. Porque a nossa moradia aqui na Terra ainda é lastreada pelas nossas sensações físicas. E a felicidade plena a gente atinge com a elevação moral. O Evangelho segundo o Espiritismo e a doutrina espírita nos diz que nós devemos jogar fora o homem velho e dar um start no homem novo, começar uma existência nova. E aí a gente começa a ver tudo aquilo que se passa conosco em todos os tempos, em todas as ocasiões. E vem no Livro dos Espíritos e tem uma pergunta de Kardec, que diz assim: o homem pode desfrutar na terra uma felicidade plena? E o Espírito que dá a resposta diz não. Ele é taxativo em dizer isso. Não. A vida que nos foi dada é uma vida de expiação. O que nós temos são vislumbres da felicidade. Aí você pergunta assim, mas então por que sofrer desta forma? Se a gente busca desesperadamente ser feliz e só ganha migalhas. Porque a prova, a expiação, a dor, o sofrimento na terra é uma necessidade para nós. É Ele que nos move. É Ele que faz com que a gente busque metas, com que a gente visualize um futuro e seja espicaçado para ir atrás. Porque se eu não tivesse esse sofrimento no ambiente em que nós vivemos hoje, no ambiente terrestre,
eu deitaria numa cama, sentaria numa poltrona e não faria nada. Eu não teria a força para ir buscar coisas melhores para mim. Eu ficaria relaxado, fazendo nada, não absorvendo nada, nem produzindo nada, nem gerando nada de benefício para mim mesmo, que é o que muita gente faz. Então, quando nós visualizamos o nosso futuro e temos aquela dor colocando a gente no caminho, nós nos sentimos preparados para ir buscar isso, para suprimir essa dor, para suprimir esse desconforto que a gente está tendo. E temos que notar uma coisa: a cada vez que nós elevamos a nossa condição espiritual, que nós aprendemos a melhorar a nossa condição moral, a dor vai se transformando numa coisa cada vez menor. A gente consegue superá-la, suplantá-la e suportá-la com melhor tranquilidade, com mais facilidade, com mais força na vida. Por quê? Porque eu começo a me adaptar àquilo que eu me programei em fazer quando eu reencarnei na Terra. Eu começo a sentir que aquela dor, aquelas emoções que me fazem sofrer, são parte da minha natureza, e eu começo a elevar-me espiritualmente, aquela dor vai ficando para trás. É a mesma coisa quando a gente diz: se nós estivermos num padrão de vibração mais elevado, os espíritos obsessores não nos alcançam, porque a vibração deles é menor que a minha. E se eu começo a vibrar mais alto, aquele sofrimento que estava preso a mim, ele tem uma vibração mais terra-terra, mais pesada. E eu começo a me afastar dele. Vocês já notaram que tem gente que sofre, tem doenças, é pobre, é humilde, às vezes até bem miserável, não tem o que comer, e não perde um sorriso, tem sempre os olhos brilhando, ele se sente bem com a vida. E tem pessoas que são milionárias, riquíssimas, e vivem reclamando da vida. Porque a vida é isso, a vida é aquilo, a vida é aquilo outro. Então nós temos em todos os níveis da sociedade, da vida humana, do mais humilde até o mais rico, níveis de sofrimento e níveis de momentos de felicidade. É muito mais fácil, às vezes, aquele que tem menos ser mais feliz do que aquele que tem muito. Lembram que Jesus disse: é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque a riqueza também é uma prova. Ela produz sofrimentos morais muito pesados. Porque quando a pessoa busca, e todos nós buscamos, melhorar cada vez mais socialmente, é parte da nossa natureza, nós viemos aqui para isso. Eu não tenho condições hoje na Terra de buscar só a minha elevação moral. Eu também tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho que dar conforto à minha família, eu tenho que ter uma casa para morar, e se eu melhoro, eu quero um carro. Nada disso é ruim. Tudo isso é bom, nos fortalece, é saudável, provoca em nós a sensação de realização. Assim como quando eu aprendo sobre o cristianismo, sobre Jesus, sobre a vida, de onde eu vim, por que eu apareci aqui na Terra, e vou me elevando moralmente. Eu aprendo que o egoísmo faz mal, que a caridade é que me leva à perfeição. E isso vai me colocando numa situação de equilíbrio, tanto físico, quanto psíquico, quanto espiritual. E quando eu estou buscando um caminho
que me eleve socialmente, eu sou tentado. As coisas começam a aparecer. A cada vez que aumenta a minha condição de ganho, ou eu, no trabalho, eu começo a ganhar mais, sou promovido, ou se eu monto um negócio, eu abro um segundo negócio maior, e vou começando a ter mais dinheiro, mais condições de melhorar a vida. Eu morava numa casa de 35 metros, agora eu quero uma de 100. Aí a de 100 já não me serve mais, eu quero uma de 200. Daí a pouco eu estou morando num casarão de 5, 6 quartos, que eu sou sozinho. Eu, minha mulher, 2 filhos, e estou morando num casarão daquele tamanho, tem muito espaço. E eu começo a me sentir infeliz. Porque eu tenho tudo e, ao mesmo tempo, não tenho nada. E aí é fácil eu escorregar para o caminho dos prazeres fáceis da vida. Sexo desregrado, bebida, muita comida, desperdício. E esqueço um dos ensinamentos fundamentais da doutrina espírita para quem tem riqueza. A riqueza veio para a sua mão para que você a distribuísse. Não para você voltar a ser pobre, mas que você usasse aquilo que você tem em benefício dos que não têm, distribuindo de uma forma correta, justa, ajudando a uns e outros. É interessante isso. Às vezes você está na rua, para num sinal, num semáforo, e você vê alguém vendendo balinha ou pedindo esmola ou alguma coisa assim. É muito difícil um carro mais caro abrir a janela. Motorista de ônibus, motorista de carros de serviço, caminhonetes, aquelas que estão trabalhando, eles abrem a janela, conversam, dão uma moedinha quando tem. Quando não tem, a gente vê aquele pedinte rindo, conversando com aquele que está na janela. E aqueles que têm um pouco mais, que o carro é mais chique, mais caro, mantém a janela fechada. E quando o pobre vem caminhando na direção dele, ele acelera para frente para encostar no outro, para passar mais rápido e não ter que falar com a pessoa. Isso produz uma insatisfação interna muito grande em quem está tomando essa atitude. Porque ele sente que o que ele está fazendo é errado. Ah, mas eu tenho medo de ser assaltado. Essa pessoa pode ser um malfeitor, pode ser... Você sabe se é. Ah, mas eu também não vou dar o meu dinheiro porque ele vai beber. Você sabe se ele vai beber? Você deu para ele, o dinheiro é dele. Você tirou o dinheiro do seu bolso, conversou com ele, deu para a pessoa, é dele. Ele faz com aquele dinheiro o que ele quiser. A responsabilidade vai ser dele. Se ele vai beber, a responsabilidade é dele. Se ele vai dar comida para a família dele, ele vai usar o seu dinheiro para uma coisa muito benéfica. E um dos ensinamentos que nós temos na doutrina espírita é que fora da caridade não há salvação. Não é aquela caridade, em todos os textos se diz aquela caridade que ofende, como se você estivesse fazendo um favor de dar uma moeda para alguém. Mas é aquele sorriso, mesmo que você não tenha, o dizer eu não tenho, mas tenha um bom dia, que Deus esteja com você, isso alivia a alma daquele que está pedindo e alivia daquele que está falando. E aí a gente não sabe por que não consegue ser feliz por 1 minuto ou 2. Porque nós não encontramos a felicidade nessas atitudes. Eu imagino como é que se sente uma pessoa que produz com o intuito de doar. Ela produz alguma coisa, roupa para quem tem frio, sapato para quem anda descalço, compra comida para distribuir para quem tem fome, e sai para distribuir sem dizer quem é. Uma reportagem na semana retrasada semana passada, num canal de televisão,
mostrava um rapaz paraplégico. Ele pertence a um grupo em São Paulo, e ele encontrou um outro também deficiente. Os dois saem à noite, levando quentinha para dar para o pessoal, pão com manteiga e suco, para dar para aquele pessoal que dorme na rua, no frio em São Paulo. E a TV achou essas pessoas e foi atrás e filmou. O semblante daqueles dois era de quem tinha atingido um nível de felicidade que eu acho difícil nós conseguirmos em algum momento. Porque eles estavam se transformando em anjos da guarda daqueles que podiam morrer a qualquer momento pelo frio da noite, deitado na rua. Eles estavam tomando atitudes, eles estavam vivenciando o Evangelho, eles estavam produzindo neles aquilo que Jesus está tentando nos mostrar há 2000 anos. Naquele momento, aqueles dois rapazes, eles eram felizes, eles se sentiam assim. Tanto que quando o repórter os entrevistou, a reação deles era de alegria pura. E não pensem que eles estavam dando o que sobrava, não. Eles estavam dando parte deles naqueles alimentos. Isso é felicidade. Não é aquela preocupação do que o que eu tenho que guardar, porque se eu morrer, meus filhos têm que ficar bem. Não. Os filhos têm que ficar bem com a educação que você deu, com os ensinamentos que você produziu sobre eles, com os exemplos que você deu para eles. Essa desculpa de dizer que a gente amealha a fortuna para ficar para os filhos é papo furado. Porque a fortuna, ela transita. Deus não põe a fortuna numa família só para a eternidade. Ela transita de acordo com o espírito que a possui. Então, a família pode ser multimilionária. Aí o patriarca morre, desencarna, a fortuna passa para a mão dos filhos. Em 2, 3 anos não tem mais nem um tostão. Aquela fortuna já transitou para outras mãos. Porque não era para ser daquelas pessoas. Não existe esse tipo de bem que seja ad eterno, como a gente diz. A fortuna não é. Nós também transitamos na pobreza. Se eu fui mal, se eu fui ruim quando eu estava numa situação mais abastada, quando eu reencarno, eu vou ser pobre. Ou eu vou ser funcionário daquele que eu maltratei quando eu era chefe. Ou vou ser filho de um filho meu em outras encarnações que eu tratei muito mal. Nós temos uma relação que a relação que Deus nos coloca, para que nós aprendamos as lições que são fantásticas. E aí vem alguém e diz assim, não, porque nós só vamos viver, nasce aqui na terra, morre aqui, vai para o céu, vai para o inferno. Como? Como é que em 100 anos, isso para quem vive 100 anos, eu vou conseguir mostrar para Deus se eu fui bom, se eu fui mal? Aí eu cometi deslizes na minha vida, vou ser condenado para a eternidade. Mensurem a vida, um período de vida para a eternidade. É uma gota de água no oceano. E Deus não é assim. Deus não quer que a gente sofra, Ele quer que a gente aprenda. E na situação que nós estamos hoje no globo terrestre, nós estamos aqui para aprender, levando de vez em quando um beliscão. Dependendo de como nós nos comportamos em vidas passadas, o beliscão é maior ou menor. A visão espírita da felicidade é uma
ela tem uma relatividade quanto à posição dela. Porque, como eu estava falando antes, o que pode ser felicidade para um pode ser desgraça para outro. Não é? Tem coisas que alguém gosta e outra pessoa não gosta. Tem alguém que se sente bem fazendo alguma coisa ou tem alguém que não se sente bem fazendo aquilo. Então, o que é bom para um pode não ser para outro. Nós temos uma gama de seres humanos na Terra muito grande. E não existe um igual ao outro. Nossas necessidades são diferentes, nossa visão de mundo é diferente, nossa visão de família é diferente. E o Espiritismo, ele sabe disso, nos traz essa informação. Ele mostra que eu não sou igual a ninguém. Ninguém é igual a mim. Aquilo que eu quero não é o que os outros querem. Às vezes, muitos conflitos que nós temos no trabalho, na família, são em função disso. Uns acham que por terem dado certo, ou terem conseguido alguma coisa, todo mundo tem que fazer igual a ele. Faz igual a mim que você vai se dar bem. E quer direcionar as pessoas da família ou no trabalho a fazer igual. Mas só que nem todos fazem igual. Você consegue ter uma parametrização de trabalho, uma fórmula de fazer a coisa, mas como eu vou agir em cima daquela fórmula é pessoal. O Espiritismo nos mostra isso. Cada um de nós é um indivíduo. Cada um de nós tem uma aceitação e uma forma de aceitar. Cada um de nós tem uma maneira de encarar a vida e de ver a divindade. Cada um de nós tem uma sensação diferente. O amor em alguns de nós é mais profundo, em outros não tanto. Mas isso não quer dizer que ninguém ame. Tem uma coisa gozada, não é gozada não, desculpem o termo, eu falei errado. Eles dizem que, no texto do Evangelho, ele fala que a felicidade não é desse mundo, e isso está na Bíblia. Quando foi escrito o livro... eu estou tentando lembrar e achar o nome dele aqui. Eu lembro daqui a pouco. Nós temos um livro na Bíblia, da onde foi tirada essa frase, a felicidade não é deste mundo. E eu fui ler, para ver como era todo o texto. Na realidade, lá na Bíblia não tem essa frase, a felicidade não é desse mundo. Não é ipsilítere. Mas ela fala sobre tudo aquilo que a gente faz, do que o homem produz, do que o homem trabalha. E diz assim, será que você faz aquilo que deve ser feito quando trabalha sob o sol? É mais ou menos assim. A cada capítulo que a gente lê desse texto, ele termina mais ou menos com essa frase. Que significa que, será que tudo aquilo que eu faço é necessário ser feito? Será que tudo aquilo que eu faço em busca da felicidade é para ser feito? Ou eu tenho que ter algum tipo de limite? Quando a gente passa dessa barreira do limite, nós estamos extrapolando em tudo aquilo que nós temos e que nós somos. Por quê? O que é que acontece? Hoje, nós estamos num planeta de expiação e provas, que vai se transformar num planeta de regeneração. Nós já fomos um planeta de sofrimentos. As classificações planetárias que existem dentro do livro do Evangelho, dentro do livro dos Espíritos, se não me falha a memória. E dentro desse contexto, na Terra,
nós estamos num caminho que nós já ultrapassamos, nós já saímos daquela formação inicial em que nós vivíamos no começo, logo que nós surgimos no planeta, que nós vivíamos por instinto, nós vivíamos pelas necessidades que nós tínhamos, até que aprendemos que viver em grupos era mais, nós nos tornávamos mais fortes para nos defendermos do ambiente, porque naquela época nós éramos caça e também éramos caçadores. E aos poucos nós fomos virando mais caçadores do que caça, mas vivíamos pelas necessidades materiais. Então, nós fomos evoluindo dentro da humanidade e o planeta foi evoluindo conosco, até chegarmos hoje. Nós estamos no meio do caminho. Para cá, o começo, para cá, o futuro. A elevação moral é para onde nós vamos. E o instinto é o que nós deixamos. Nós não temos condições ainda de sair procurando só a elevação moral. Porque se eu faço isso, eu vou entrar em desequilíbrio. Eu ainda preciso suprir minhas necessidades físicas. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter dinheiro, eu preciso comer. Eu quero ter minhas coisas. Isso faz parte da minha natureza humana. Trabalhar e ter. Mas também preciso ter o crescimento moral, que me dá o equilíbrio. Se eu viver só para a parte material, eu vou me distorcendo também, eu vou retornando a um estado primata. Porque eu entro num processo em que nada mais importa para mim espiritualmente. Eu começo a lutar única e exclusivamente pelo bem, pela posse. Eu me torno um animal. Eu sou um predador. Eu quero só ter. E aí eu busco os prazeres. Porque eu não consigo ter felicidade em momento algum. Tudo para mim é a necessidade da posse. Só que nós esquecemos um detalhe muito interessante. A posse é que nos possui. Porque é ela que domina o ser. Quando eu me envolvo em ter, eu começo a ser possuído por aquilo que eu deveria possuir. Quando eu aprendo a ter e a distribuir o que tenho, eu estou elevando moralmente o meu espírito, a minha situação espiritual. Estou buscando o caminho da felicidade. Ah, mas não tem ninguém feliz no mundo? Nós tivemos, sim. Aí a gente, quando cita só uns 4 ou 5. Foi Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi. Espíritos elevadíssimos que vieram para nos mostrar o caminho. Assim como Jesus. Esses atingiram a felicidade. E não vamos confundir. Felicidade não é eu sair cantando pela rua, cantarolando, dançando. Felicidade é um estado de espírito. É uma coisa que a gente sente em nós, e eu não sei descrever, porque eu também não a tenho. Mas deve ser uma sensação agradabilíssima de realização, de parceria com Deus. Por ter aprendido a vivenciar todo o ambiente que Ele colocou para mim, essa terra maravilhosa que nós habitamos. Deve ser uma sensação muito, muito, muito perfeita. Você saber que você está praticando aquilo que nos foi ensinado pelo Mestre Jesus. O amor incondicional. Porque nós também confundimos amor com posse. Basta ver o que tem acontecido agora, aqui mesmo por perto de Brasília. Quantas mulheres foram assassinadas agora nesse começo de ano? Porque aqueles companheiros dela, os maridos, os companheiros,
que viviam com ela, se achavam proprietários daquela pessoa. Isso não é felicidade. Isso é um sofrimento atroz. E por causa disso ele acha que não pode perder a posse. E aí vai e comete um crime absurdo. Está aí saindo dos jornais todo dia. Esse ano começou com a relação de assassinatos, que chama agora feminicídio, enorme. E aqui em volta da gente, pertinho, está acontecendo aos montes. Isso é um desconhecimento total da própria vida. Um ser humano que faz uma coisa dessa, toma uma atitude destas, ele não tem noção alguma de coisa, e não é dizer assim, eu era feliz quando estava com ela. Não era feliz. Ele não sabe o que é a felicidade. Felicidade é doação. Amor é respeito. Amor é carinho, é compreensão, é parceria. E esse pessoal não tem esse amor. Eles têm alguma coisa muito apegada e transformam a sua própria vida numa coisa totalmente desequilibrada. Não é nem humano. Esse aí ainda baixou mais ainda o nível para a parte animal. E aí vem o Evangelho e nos ensina isso. Nós temos o direito à felicidade? Temos. Nós temos que buscá-la, sim. Nós temos que procurar a felicidade. Aonde? Como é que eu acho a felicidade? Uma coisa é certa. A busca pelas coisas, pelos bens, não traz felicidade. Então, se eu não consigo encontrar a felicidade fora de mim, eu vou encontrá-la onde? Dentro de mim. Ela faz parte de mim, porque eu sou parte de Deus. Eu sou filho dele. Nós somos filhos dele. A felicidade está dentro de cada um de nós. No momento em que nós fazemos aflorar em nossos corações, em nossos sentimentos, um amor incondicional, o respeito, o carinho, a compreensão, a caridade, nós estamos buscando a felicidade dentro de nós. Nós estamos começando a projetar para fora de nós uma luz que está guardada aqui dentro. Ela existe em cada um. A felicidade em cada um de nós, por enquanto, é uma faísca, que pode ser transformada numa tocha enorme, numa labareda enorme, numa fogueira imensa de calor e de carinho. Basta que nós consigamos colocar mais lenha dentro dela e soprar um vento de amor. Então, nós buscamos isso desesperadamente do lado de fora, quando ela está dentro de nós. É uma desarmonia com a nossa vida. Você está se sentindo mal, está se sentindo assim meio depressivo, quieto num canto. Se você começar a pensar em Deus, só pensar em Deus, na própria vida, nas coisas boas que têm lhe acontecido durante toda a existência, você vai notar que uma nova energia penetra em você. Isso é natural para todos nós, é a oração. Quando nós começamos a pensar em Deus, a conciliar lembranças com a divindade, nós estamos orando, nós estamos produzindo o quê? Nós estamos produzindo uma relação com o divino. E essa relação provoca em todos nós também um acréscimo de amor. E se nós conseguirmos fazer isso mais vezes e com consistência, nós vamos conseguir produzir com mais efetividade esse amor. E nós vamos ter momentos maiores de felicidade. Perceberam bem? Não dá para dizer assim, ó, faz assim, não tem uma fórmula. Cada um de nós tem a sua própria felicidade interna. Cada um de nós
é diferente do outro. Cada um de nós tem um nível para alcançar a felicidade. Um dia todos a alcançaremos, sim. Uns vão demorar um pouco mais, outros um pouco menos, porque a caminhada, ela é para todos. Cada um tem a sua estrada. É como se nós estivéssemos numa viagem de trem. E tem as paradas. Só que a parada não é a vida. A vida é a viagem. A parada é onde eu quero, eu vou parar aqui, vou ficar uns 100, 200 anos por aqui esperando, depois eu continuo a viagem. Mas se você não para e continua se elevando, você vai até o topo rapidinho. Isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na Gênese, em todos esses locais onde a gente lê e encontra essas assertivas. Então, meus irmãos, o nosso tema de hoje, sobre a felicidade não ser desse mundo, é buscar em nós, que nós a encontramos. Nós estamos com ela dentro de nós só precisamos tirá-la dos nossos corações, abrir o nosso coração para que ela ilumine o nosso mundo. Então, a rota da felicidade, essa viagem que a gente faz na vida, para a gente chegar na evolução plena, na felicidade plena, ela passa necessariamente pela nossa evolução moral. A prática da caridade, a prática do amor verdadeiro. A cada momento que nós conseguirmos chegar mais perto dessas duas atitudes, nós estaremos mais perto da felicidade plena. Que Deus esteja conosco e nós consigamos o mais rápido possível encontrar essa felicidade em nossos corações. Que assim seja.